Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. Para vocês terem uma ideia, olha, a grossura desse livro aqui, essas outras obras, a nossa convidada é de fato uma pessoa que merece aplausos o tempo todo. Mitz Lima Ribeiro, gratidão, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Você já nos brindou hoje com uma entrevista com o apresentador professor Marrocos no Sim. programa Literatura e Prosa, Sim. né? E hoje você está no Você é Top, né? Para você falar um pouquinho da sua formação, Sim. né? Que a gente conversou um pouquinho nos bastidores aí, que é Ciências Contábeis, né? E você gosta muito de matemática e tudo mais. Sim. E a primeira impressão que eu tive quando te vi, segurando os livros, assim, ela fez letras. Sabe quando dá aquela sensação, né? Mas isso estava sempre dentro de você, é isso? Sim. Inclusive, eu comecei a dar aula de matemática quando eu ainda tinha 17 anos de idade. E uma das coisas que eu prestei atenção é que para desenvolver um problema matemático, eu preciso de ter interpretação de texto. Então, as duas coisas para mim andam bem casadas. Se eu não tiver lucidez e clareza para entender o enunciado de um problema, por exemplo, matemático, eu não vou ter condições de desenvolvê-lo e de obter um resultado compatível com o que é pedido, né? Então, há uma relação. E hoje em dia se trabalha muito a transdisciplinaridade, que é a junção de várias disciplinas que elas se ajudam. Então, essa é a tendência, acredito que para os próximos tempos, né? A transdisciplinaridade é uma disciplina ajudando e dando suporte à outra. Certo. Elas conversando entre si, elas não podem ficar isoladas. Olha, você me fez lembrar, coisa de muito tempo atrás, Sim. aquele escritor Lewis Carroll, que fez Alice no País das Maravilhas, Sim. né? Sim. Ele era um matemático. E um dia ele foi dar uma palestra numa escola e na hora das perguntas, uma das pessoas lá falou assim: olha, eu gostei muito da sua palestra, mas eu não entendi nada. Aí ele ficou meio triste, pensou um pouco, falou assim: eu vou escrever um livro, tá? Que ele vai ser tão simples, que até você vai entender. Escreveu o Alice no País das Maravilhas, né? Que na realidade você pode ler ele como um livro normal, mas ele também é um livro de matemática. Então, quando pergunta assim para o ovo, o que você é? O ovo fala assim: eu sou nada mais do que aquilo que eu deveria ser. Então, o ovo é uma definição, né? E é muito interessante assim, todas as coisas lá, né? Agora voltamos para você, foi por causa da matemática, né? E aí você já dominava bastante o português, né? E gostava muito de ler também, né? Eu comecei a ler praticamente a partir dos 7 anos de idade. Meu pai me incentivou muito a ler, ele comprava os livros e eu sempre estava lendo os livros. Ele sempre conversava sobre o teor dos livros que ele me dava para ler. E a partir de uma certa idade, já com 10 anos, mais ou menos, entre 9 e 10 anos, ele queria a fichinha catalográfica do capítulo que eu tinha lido, um resumo. Poxa, que bacana! Então, e meu pai também escreve, ele já escreveu 5 livros, né? Parabéns! Mas o cunho dele é mais histórico. E ele, inclusive, fez o roteiro de um livro que trata de história da Paraíba, junto com meu irmão, que ele é desenhista. Eu estive lá em João Pessoa, agora recente. Que bacana. Aí eles fizeram a história da Paraíba através de um índio, que o índio seria exatamente os povos originários da Paraíba, né, que são várias etnias. E eles compuseram isso daí, inclusive nas escolas, ensino fundamental. Esse livro já foi adotado em determinado momento. Parabéns, viu? Bacana. Deixou um legado fantástico, né? Agora, eu vou ressaltar também a capa desses meus livros, eles referem-se a flores, né? Aqui você vê 2 flores. Verdade. Essa flor aqui do primeiro, ela foi trabalhada dentro dos programas de computador para formar um mosaico, porque o livro é um mosaico entre poemas, textos curtos e pensamentos. Certo. Então, é uma planta, inclusive, de um sítio, de um pequeno sítio que eu tenho, e essa outra também. São flores de lá.
Tem a ver porque algumas coisas aqui que eu toco na questão de sustentabilidade também. É uma coisa que eu acho que está intrínseco ligado à vida. Certo. Né? A gente precisa preservar para poder a gente natureza, também se manter o sol, a bem, água, sem dúvida. né? Tá. E as primeiras coisas que você pensou em escrever eram mais assim de dentro para fora ou é do cotidiano? É em termos de comportamento, são reflexões em relação a como nós nos portamos diante da vida, diante do outro, diante da natureza. Então, sempre é o comportamento da pessoa para o que tem fora, né? Então, é de dentro para fora, também, é o olhar, né? Se eu me modifico para melhorar, eu também melhoro o meu redor, né? E as pessoas com quem a gente convive. Então, é uma troca. E aí entra muita parte de educação mesmo. Sim, educação. Eu me lembro que quando nós éramos crianças, nosso pai sempre teve em casa a horta. E isso, de toda forma, chama a atenção a gente a questão de você ter alguma coisa sem agrotóxico, sem nenhuma assim, química que vá atrapalhar a vida das pessoas. Uma coisa mais orgânica, uma coisa mais natural. E isso eu peguei desde criança com um exemplo que meu pai me dava. E o milagre de ver as plantas nascerem e crescerem, né? Nascerem, crescerem, né? E o cuidado também, O cuidado também, para que eles não sejam afetados por ervas daninhas, essas coisas. Isso, falta de água e tudo mais. Existe uma maneira de você fazer isso sem precisar de levar a mão a químicas, né? Sim, por métodos naturais. Perfeito. Né? Inclusive trabalhar o solo para deixar ele aerado, para deixar ele bem nutrido, a gente pode fazer com coisas caseiras, simples, naturais e que não tem grande custo. Perfeito. E isso daí foi fundamental porque te despertou de uma forma o seguinte: tudo que é industrializado, né? Tem alguns efeitos colaterais. Tem efeitos colaterais e às vezes não são tão agradáveis. É verdade. Né? Agora, esse é um mundo que ele lhe abre muitas portas. O mundo da escrita, ele abre muitas portas. E eu costumo dizer que é um transbordamento. Se a gente vai cultivando muitas coisas dentro de si, chega um determinado momento que ela não cabe em si, ela tem que ir para fora, ela tem que desabrochar, ela tem que transbordar, tem que afetar as outras pessoas. Qual é o propósito de se escrever? A gente escreve não é para si, a gente escreve para os outros. Sim. E qual é o propósito maior? Despertar. Despertar as sementes que estão lá de forma latente na cabeça das pessoas, no coração das pessoas. E essa semente precisa brotar. Perfeito. Então a gente escreve para o outro, a gente nunca escreve para si. Né? E a gente precisa registrar, porque se não for registrado, ninguém vai ver. Concordo plenamente, concordo. Então, quanto mais a gente disseminar, divulgar, mais a gente está semeando e vai encontrar o solo fértil em algum lugar, em alguém. A grande maioria das pessoas muitas vezes tem ideias brilhantes, mas guardam para si. Exato. Né? E levam para si, né? Quando poderiam ter deixado uma contribuição. Uma contribuição que vai ser muito boa, tanto para quem está naquele momento, no momento presente, como para o futuro. Né? Eu costumo ver alguns livros antigos e aquilo ali é encantador. Né? Sim. E, por exemplo, essa semana eu estava lendo alguns trechos de poemas de 1800 e alguma coisa, outro antes de Cristo, inclusive. Né? E a pessoa, o autor, ele foi à frente, inclusive, dos psicanalistas, porque ele estava tratando de certas ambiguidades que as pessoas têm dentro de si, que precisam ser conhecidas e precisam ser trabalhadas. Quer dizer, muito antes da psicanálise chegar, da psiquiatria chegar, alguns autores, antes de Cristo, já chegaram. Sim, né? É verdade. Então, e se eles não tivessem deixado escrito, a gente não saberia. Não saberia. Não teria assim acesso a essa riqueza. É verdade. E muitas vezes é a situação que faz com que as pessoas produzam alguma coisa, né? Produzam alguma coisa. Eu sei que o Alexandre Dumas,
o pai dele foi general do Napoleão Bonaparte, ele teve direito a todos os grandes estudos, né? Só que quando acabou a guerra, ele ficou sem fazer nada. E aí a mãe chegou com um monte de papel e falou assim, agora que você é estudado, você começa a escrever para ajudar a sustentar. Ele escreveu as grandes obras da literatura universal lá, desde os Seis Mosqueteiros, Conde de Monte Cristo e vários outros aí, por uma necessidade. Isso foi muito bacana. Um grande artista plástico, que foi Van Gogh, que só ficou famoso, ele morreu na pobreza, só ficou famoso depois de morto, né? Não conseguiu vender um quadro em vida. Perguntaram a ele, certa vez, por que ele fazia aquilo ali? Porque o quadro dele não era bonito, era feio, a pintura dele era feia. O crítico foi falar com ele, né? E que ele deveria mudar de estilo, porque aquela pintura dele não seria aceita. E sabe o que ele respondeu para o homem? Ele disse, os meus clientes e os meus admiradores talvez ainda não tenham nascido. Muito sábio. É uma pessoa que estava antes do nosso tempo. Antes do nosso tempo. Outro foi Leonardo da Vinci. Sim. Leonardo da Vinci, ele tem, inclusive, inventos que ainda nem foram desenvolvidos nos tempos de hoje. Exatamente. Alguns foram e outros não ainda. Né? E uma grande, assim, uma pessoa que eu admiro muito foi a freira beneditina alemã, chamada Hildegard von Bingen. Ela preconizou muito, ela foi escritora na época da Inquisição, ela foi indicada para a Inquisição várias vezes e conseguiu sair dela sem morrer na fogueira. E ela tem um trabalho belíssimo sobre farmacologia natural, musicoterapia, inclusive foi uma grande compositora sacra, que hoje tem bandas alemãs que tocam as músicas dela. E existe uma farmácia, uma farmacologia chamada farmácia hildegardiana, baseado em todos os levantamentos que ela fez e registrou, né? Inclusive ela foi autorizada pelo Papa a escrever, ela escreveu inclusive sobre cosmologia, sobre vários assuntos, sobre a fitoterapia, que são as ervas, né, que Sim. cristais, uso de cristais, é muito antes de Leonardo da Vinci ela. Olha, é muito importante porque, você vê, são pessoas que, se você for ver a quantidade de anos que ela viveu, é pouco. Exato. Então, a produção em si, né, era a luz de velas, não existia lâmpada, não existia LED, nem nada, não existia caneta Bic, nem nada, mas a pessoa fez aquele esforço grandioso, né, que hoje a gente realmente tem que reconhecer. Exatamente. Né? Tá ótimo. Evoluímos por conta deles. É verdade. Me diz, quais são os seus próximos sonhos? Eu estou trabalhando em 3 livros, 2 que são coletâneas do que eu escrevo diariamente e um outro que eu quero trabalhar a problemática da mulher contemporânea. Eu quero fazer 12 contos de 12 mulheres, cada uma dentro de uma problemática. Uma delas, por exemplo, é uma mulher transexual, ou seja, ela é um homem que se sente mulher, outra é uma mulher divorciada com filhos para criar, né? Dentro dos parâmetros que a gente tem hoje, outra que tem o problema de religião, fundamentalismo religioso. Então são 12 histórias de 12 mulheres, que é o que eu quero trabalhar para que até o final de 2026 ele esteja pronto. São 12 contos, então 12 problemáticas pontuais do mundo contemporâneo da mulher. Parabéns, viu? Você tem assim um olhar fora da caixa, né? E isso a gente precisa muito nos dias de hoje, amém, né? amém. Tá, eu quero que você volte outras vezes. Com certeza. Você pode deixar seus contatos, nós vamos escrever aqui também? Meu e-mail é mirtzi, mirtzi@gmail.com. Dentro da rede social, Facebook, Instagram, é @mirtzi, mirtzi. Tanto Facebook como Instagram. Tá ótimo. Me dizer, gratidão, muito obrigado, tá? Obrigada e parabéns também. Aí por essa energia que você tem, né? Que sai de dentro para fora e consegue produzir essas coisas maravilhosas, tá? Obrigada. Internautas, com os agradecimentos então a Mirtzi Lima Ribeiro, né? Essa fantástica escritora, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima.